Convidada, a primeira convidada dessa terça-feira, todas as terças-feiras, Ariane Benedito, economista, aqui com a gente para repercutir esses principais pontos, os principais destaques e toda a situação que está acontecendo. Bom, antes da Ariane vir aqui, já apareceu. Achei que você tinha caído, Ariane. Bom dia, bem-vinda mais uma vez. Prazer falar contigo novamente. Bom dia, Felipe, bom dia a todos. Acho que deu uma caidinha assim, também fiquei preocupada, mas que bom que tá tudo certo. Muito bom estar aqui com vocês nessa manhã. Deu tudo certo, sim. Você já está na tela, em alto bom som, eu te ouvindo, e a gente pode começar essa nossa discussão, esse nosso papo dessa terça-feira. Ariane, estava até trazendo a informação que o Comitê de Política Monetária do Banco Central começou essa reunião, análise de conjuntura. Tem alguns pontos que eu gostaria de entender sobre a sua percepção, porque não dá para a gente não falar a respeito do que está acontecendo no Rio Grande do Sul e, obviamente, não só os impactos econômicos, os impactos sociais, impactos políticos, mas você imagina, você vê que, de repente, essa tragédia que está acontecendo no sul do país e seus impactos, obviamente, na economia e na política, eles podem ter um peso ou ter um papel nessa discussão, vai ser menos foco nesse momento por parte do Banco Central, talvez nas próximas reuniões. Como que você está analisando essa conjuntura, entre decisão de Banco Central e o que está acontecendo no Sul e seus impactos? Perfeito, Felipe. Eu acho que nesse momento, como falta dados para a gente ter uma direção do tamanho do impacto econômico, financeiro para o nosso país, fica difícil para qualquer autoridade dimensionar e dar algumas diretrizes do que pode vir a ser feito, que é o que está acontecendo hoje em Brasília, com todas as discussões entre os poderes, do qual ferramenta utilizar para a lei de responsabilidade fiscal, para o arcabouço fiscal, como que vai chegar o recurso necessário, o tamanho desse recurso, se vai aprovar uma medida de lei ou vai usar apenas o instrumento fiscal que a gente já tem, que é tirar os gastos extraordinários de dentro do cumprimento da meta, como foi feito em 2020, no caso da pandemia. A gente já tem esse gatilho fiscal que ajuda no momento onde você precisa de agilidade e menos burocracia para ajudar como necessário. Então, ainda é muito cedo para a gente falar sobre o que vai fazer, o que as instituições vão fazer. Infelizmente, ainda está no meio do caos, e quando está no meio do caos, a intenção é resolver, solucionar, e tudo que está disponível vai ser utilizado, e, obviamente, conforme a gente for tendo números, dados, as autoridades, dentro de cada atuação, vai dimensionando e dando para a gente um pouco mais de clareza de impactos. O que temos até o momento, que eu acredito que não vai ter esse impacto para a decisão de política monetária, até porque, como eu disse, é muito cedo para a gente mencionar, apesar que parte do balanço de risco do Banco Central vai embarcar as questões fiscais. Se embarca as questões fiscais, pode vir um alerta ali, que essa questão ficou comprometida devido ao evento no Rio Grande do Sul. Então, se vier alguma coisa nessa linha, com certeza vai estar abarcado neste momento, neste pedaço. Eu acho que, para frente, a gente vai ver a instituição se colocando na leitura que é a sua obrigação, que é a sua atuação, inflação e taxa de juros. A inflação, o efeito que esse evento vai causar de preços para o nosso país e o risco que isso engloba, e a tomada de decisão do Banco Central para solucionar essa contaminação, para a gente não ter um descontrole econômico ainda mais do que pode vir depois do evento. O que está em jogo hoje, Felipe, acredito que seja a semana passada da decisão e dos dados recentes dos Estados Unidos, onde o Fed manteve, Powell veio e permaneceu ali no call, em que eles não fazem projeção de mercado de trabalho, o que eles fazem é a mensuração, mensurar o impacto, tentar prever, na verdade, o impacto desse dado na inflação. Então, o
que precisa nesse momento, o que eu acho que não dá margem para o Banco Central brasileiro mudar a condição de política monetária só com o que foi divulgado na semana passada, é que a gente precisa esperar ver se o PCI, que é o dado oficial de inflação nos Estados Unidos, vai corresponder com o dado mais qualitativo divulgado em relação ao nível de atividade da semana passada. E também vale lembrar que, desde ontem, o mercado já começou a precificar que o Banco Central pode trazer, o Banco Central brasileiro pode trazer 0,25 e não 0,50, como foi colocado inicialmente nos documentos e nas falas do próprio presidente da instituição. E agora o mercado já começa a aumentar um pouco mais a probabilidade dessa diminuição de cortes, talvez por conta do evento, mas também pelos riscos embutidos internamente pelas questões fiscais. Ariane, aí eu queria saber a sua opinião, né? Você, por mais que a gente entenda que deve ter uma briga boa lá dentro do Copom, né? Talvez sem a própria unanimidade tradicional das últimas reuniões, você imagina que o Banco Central pode manter esse plano de voo por conta dos dados externos que têm pesado bastante na condução da política monetária? Ou essa questão fiscal vai acabar sobressaindo e dando um pouco mais de cautela para o comitê para reduzir em 0,25 ponto percentual? A sua visão, o seu call talvez de Copom nessa quarta-feira é manutenção do 0,5, né, de queda, ou muda o plano de voo e faz algo diferente ali, que inclusive, como você comentou, já está sendo posto ali por boa parte do mercado? Eu vou permanecer na expectativa do corte de 50 pontos. Eu acho que tem espaço, que dá para o Banco Central fazer neste momento. Vai ajudar muito a economia fazendo esses 50 pontos. Tem espaço para isso, olhando principalmente para a principal variável, que é inflação, mesmo com os aumentos recentes no IGPM, né, no IPA, esse período que é sazonal, tem um impacto grande de sazonalidade nesse início de ano, e a gente já esperava essa inflação um pouco acima, né, das expectativas para dado ao produtor. Acho que o consumo final ainda dá diretrizes, dá direção, que o Banco Central tem espaço para fazer esse corte de 50 pontos agora, e o que eu acho que pode ser, né, uma possibilidade é não se comprometer para as próximas, né? Então, ele consegue fazer esses 50 pontos e ele consegue, mesmo assim, administrar as expectativas de inflação, que é tão importante quanto o próprio dado de inflação, ancorar, né, angariar um fechamento da curva sem se comprometer com os próximos cortes. E vale lembrar que se mantiver o plano de voo total como o início das expectativas no início de ano, que é o Banco Central fazer esses cortes até chegar a 9% a Selic, ainda assim é uma taxa de juros contracionista, é uma taxa de juros alta. Então, há esse espaço de fazer 50 pontos exatamente porque mesmo com os cortes do plano inicial, a Selic ainda configurará neste ano uma política monetária contracionista. Então, eu mantenho o call, né? Espero que o mercado esteja errado dessa vez e não eu, mas estamos monitorando não só pelas condições principais que foi ditada pelo Campos Neto ali como um peso maior para a avaliação do Copom, que seria o cenário internacional, mas os desdobramentos do que vai ser a agenda fiscal cobrada pelo Pacheco no dia de ontem sobre a organização das casas para dar andamento sem atrasos, o que causa volatilidade no mercado e também faz uma abertura de curva de juros, né, momentânea no curto prazo, mas eu acho que agora o foco é olhar, sinto um consenso entre os analistas, a curva mais longa, tá? E os impactos que o que estamos vendo agora pode causar nessa curva mais longa. Então, olhando somente para isso no dia de hoje, o que vai abordar, né, o Copom, acho que tem espaço para manter os 50 pontos e talvez uma comunicação com mais cautela, né, para as próximas, sem comprometer, sem colocar um forward guidance. Só uma última dúvida, Ariane. Por mais que o Campos Neto e o próprio Galípolo já tenham sinalizado que o guidance ele é conjuntural, né? Naquele momento era o retrato que dava para dar o guidance de 50 pontos. Inclusive isso abriu margem para o mercado
ponderar uma queda menor no juro aí de 0,25 ponto percentual. Por mais que eles tenham falado isso, qualquer mudança do plano de voo já adotado anteriormente poderia configurar uma quebra de confiança no Banco Central, porque está quebrando o guidance proposto na última reunião, ou essas sinalizações, essas falas, muitas falas, diga-se de passagem, do Campos Neto ao longo dos últimos tempos, isso minimiza, né, esse efeito talvez de quebra de confiança, minimiza o efeito de uma postura divergente, minimiza esse efeito um pouquinho mais exacerbado caso não venha o plano de voo. A minha pergunta é basicamente se vem 0,25, o mercado estava esperando, não vai ter grande impacto ou não vai ter uma movimentação muito volátil no mercado porque o Banco Central falou uma coisa e fez outra. Essa é a minha dúvida. Tudo depende do que embasou essa decisão. Acho que o comunicado é muito mais importante do que o próprio número, né? Quando a gente começa a ter uma divergência nas probabilidades, aumenta um pouco para um cenário alternativo do que era o cenário base inicial de consenso, mais importante é o que será comunicado. O que foi que o Banco Central considerou para a tomada de decisão de 0,25, né? Vale lembrar que existe a pressão muito grande pela continuidade desse plano de voo, o espaço observado na conjuntura brasileira, da economia brasileira, que possibilita esse 0,50, né? E a diminuição de riscos e principalmente de expectativas de cenário global corroboram para que esse plano seja montado. Caso venha o 0,25, a gente precisa entender no detalhe o que foi embasado. E isso sim coloca em xeque a credibilidade, a confiança do Banco Central. O mercado tem que acreditar no embasamento do número, tem que fazer sentido, né? Para que a gente tenha qualquer resquício ali dessa mudança na direção sobre as expectativas, né? Talvez, obviamente, uma diminuição do corte colocaria um pouco mais de prêmio de risco, né? Então a gente veria sim essa abertura dos DIs, o que impacta empresas ligadas mais à economia doméstica, o mercado vai corresponder mais negativo, de forma negativa, salvo as commodities que estão ajudando nesse início de semana, né? Talvez ajude a dissipar um pouco esse mau humor, mas de fato, 0,25 vai trazer um pouco de mau humor no curto prazo, e se for um embasamento em que faça sentido e o mercado entenda que realmente há um risco de fazer o 50, ao longo da curva, que como eu citei anteriormente, a curva longa agora é a expectativa maior, a preocupação maior do mercado e de todos os especialistas, o quanto isso afetará, né? Agora, a leitura de que o Banco Central mudou de rota para ser um pouco mais conservador, porque está num sentido de medo, né, do que pode vir pela frente em relação ou seja só cenário Brasil, ou a contribuição do cenário global, que eu acho que não corresponde, talvez sim aumentaria o grau de aversão a risco, porque não é isso que o mercado entende nesse momento, né? Como eu citei, 9% de Selic ainda é um cenário contracionista relevante, apesar, né, de a gente estar seguindo essa semântica de cortes, mas por isso aumentaria, né? O 0,25 diminuiria ou atrasaria esse ciclo de desaceleração. Com a leitura que o mercado tem, que Selic a 9%, sim uma política contracionista, né, para o Brasil, num momento em que talvez a gente precisa de um pouco mais de ajuda aí da política monetária para frente, né, Felipe?